quem não me conhece, eu sou psicóloga, especialista em relacionamento de casal e família. E eu trabalho diuturnamente. E sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que casamentos podem ser salvos. Se a mulher começar a se olhar de uma nova forma, a se curar do que ela precisa se curar, e se ela conseguir enxergar também o que esse marido precisa de cura. Então, o homem que trai não é necessariamente um homem mau caráter. Uma mulher que trai não é necessariamente uma pessoa mau caráter. Às vezes esse homem, às vezes essa mulher entenderam que relacionamento de casal perpassava por essas coisas. Talvez viram isso acontecer dentro de casa. Talvez estão vivendo em ambientes adoecidos. Talvez estão totalmente sem força dentro da relação. Não consegue ser um pai bacana, não consegue ser um marido que põe as coisas dentro de casa, não consegue ser um marido que dá prazer para a esposa, não consegue ser um marido que consegue pensar numa surpresa, é um marido que não consegue arrancar um sorriso da mulher, é um marido que está vendo a cada dia mais a sua mulher ficar feia, descuidada, queixosa, triste, deprimida, doente. Cada vez mais essa mulher vai para médico, cada vez mais essa mulher reclama, cada vez mais essa mulher vai murchando. E esse homem olha e ele sabe que ele tem responsabilidade nisso. E aí ele encontra com homens que falam assim, eu não tiro mulher de dentro de casa, os amigos solteiros. Eu só tiro ela de dentro de casa o dia que eu puder fazer ela feliz. Aí ele pensa, putz, eu tirei a minha de dentro de casa e essa mulher tá triste. E ao invés dos indecentes irem fazer alguma coisa, o que eles fazem? Eles se fecham. Aí ele chega em casa todo diferente. Por quê? Porque naquele dia ele percebeu que ele não estava sendo o homem que ele precisa ser e que você precisa que ele seja. E que os filhos de vocês precisam que ele seja. E aí, esse homem que chega calado, se a mulher não tem esses conhecimentos, o que ela faz?Ela não sabe dialogar, ela não sabe ler o marido, ela não sabe ser compreensiva, ela não sabe se posicionar quando não cabe compreensão, quando cabe é um posicionamento mais duro, mais firme. E ela confunde, ela sai confundindo. A hora que ela tinha que ser doce, ela é firme. Na hora que ela tem que ser firme, ela é submissa, ela deixa a coisa passar. E aí ela vai também contribuindo para que a relação adoeça, para que esse homem também vá ficando cada vez mais fraco dentro do relacionamento. E aí vai virando então um relacionamento onde os dois vão perdendo força pessoal e ao mesmo tempo levando o outro a perder força. Segredos dos relacionamentos de sucesso. Você precisa entender que situações muito sutis interferem nas relações de vocês. Abortos, a relação com antigos parceiros, dependendo de como foram as relações de vocês, antes de vocês dois, você e seu marido, se encontrarem, dependendo de como foram as relações anteriores de vocês, isso está afetando a relação. Talvez você trouxe lixos emocionais lá do seu primeiro casamento ou lá do seu primeiro paquera. O primeiro fora, a primeira traição que você sofreu e que você não conseguiu elaborar. Talvez você traga para o seu casamento uma visão deturpada de homem quando você foi colocada no meio das brigas da sua mãe com seu pai. Quantas de vocês foram colocadas no meio das brigas? Vai lá e busca seu pai. Eu tenho uma aluna que conta pra nós, né, que a mãe colocava ela pra ir junto com o pai. Não, você pode ir pro bar, mas você leva a fulaninha. E aí ela tinha que ir. E o pai levava. O pai levava ela. Então que visão é essa que ela tem de homem? Que visão é essa que ela tem do que é ser esposa dentro do casamento? A forma como você e seu marido foram educados interfere. Marise, tem como mudar isso? Tem, gente, porque senão que sentido que faria eu estar aqui falando isso pra vocês? Né? Não faria sentido eu vir só falar assim, ó, isso aí interfere, tchau. Isso interfere e você pode aprender e transformar isso dentro do seu casamento. Para isso você tem que fazer um negócio chamado arregaçar as mangas, tá? Por quê? Porque isso não cai do céu no nosso colo. Isso vem via conhecimento. Primeira coisa.
avalia e responda pra mim. Se eu disse pra você que toda esposa influencia o seu marido, toda esposa tem o poder de influenciar o seu marido, quem é que tá influenciando quem aí no seu casamento? É seu marido que te influencia? Com os vícios dele, aí ele tem os vícios, você fica triste. Ele tem um problema no trabalho, ele emburra, você fica toda mal, porque você não sabe lidar com isso. Ele briga com as crianças, você não sabe como é que você lida com esse marido que tá brigando muito com as crianças. Ele traiu, não largou a amante, mas também não quer sair do casamento. Quem é que está dentro do seu casamento com as rédeas dessa relação? Quem é dentro do seu casamento que está com as rédeas da relação? O quanto você tem sido influente dentro do seu casamento? Mulheres, vocês devem conhecer mulheres reais que têm casamentos de verdade e casamentos bons. Tem desentendimento, tem umas coisinhas aqui e ali, mas não passa disso. Casamentos que nem entram em crise e quando entram, já saem rapidamente. Essas mulheres, elas influenciam os maridos. Elas influenciam os maridos. Elas não te contam, mas elas influenciam seus maridos. Porque não tem outro jeito. Se você não tomar posse desse conhecimento, se você não entender o poder de uma mulher na vida de um homem, você não vai dar conta de fazer nem esse casamento dar certo e nem nenhum outro. O que é pior, nenhum outro. Esse poder foi dado a nós e nós precisamos fazer um bom uso desse poder. Então eu costumo chamar de PI, né? Seu PI, seu poder de influência tá alto. Você quer melhorar seu PI? Você tem consciência hoje, numa escala de 0 a 10, o quanto você é influente dentro do seu casamento? Ou você tá parecendo um zero à esquerda na sua relação? E aí você confunde, anota essa, e você acha que é falta de amor, sendo que na verdade é falta desse poder de influência, é cansaço que vem quando você não consegue influenciar nada dentro de casa. Inclusive, tem alunas minhas que contavam que não estavam conseguindo influenciar, gente, nem os filhos. Então elas se deixavam levar. Tava todo mundo com o casamento nas mãos, menos ela, a esposa. E hoje estão dando testemunhos de transformação. Casamentos onde o marido já estava fora de casa. Casamento onde o marido tinha traído mais de uma vez, né? Tem a Sueli aqui, uma aluna muito dedicada. Tudo mulher que estuda muito, tá? Mas é muito, não é pouco não. A Sueli, por exemplo, ela conta uma traição que já acontecia há 10 anos. E ela conseguiu se posicionar dentro do casamento. E conseguiu olhar para esse homem de uma nova forma. E se posicionou na relação para restaurar esse casamento. E hoje ela é uma aluna que dá testemunha. Ela faz questão. Todas as vezes que eu chamo a Sueli para dar testemunha, a Sueli nos dá testemunha aqui ao vivo, contando a história dela. Mas ela entendeu. Ela precisou olhar para ela também, para o histórico de vida dela. Ela precisou entender que o comportamento da mãe dela em relação ao pai fez com que ela acionasse nela alguns comportamentos e alguns medos, alguns traumas, e tudo isso veio com ela para o casamento. E o que ela fez? Tudo isso que ela trouxe, ela foi replicando, ela foi deixando atuar no casamento dela. Então, por exemplo, os pais brigavam muito por medo de virar briga dentro do casamento dela, porque ela tinha vivenciado tanta briga, que eu acredito que a Sueli, quando mocinha, ela falou assim, gente, eu aceito tudo no casamento, menos briga. Eu consigo passar por fome, eu consigo passar por tudo, mas briga não. A Sueli conta que quando os pais brigavam, às vezes a mãe tinha uns rompantes de raiva muito grandes e ela jogava as coisas. Jogava, o que estava na mão dela, ela jogava. A Sueli, que era mais velha, sabe o que ela fazia, gente? Ela pegava os irmãzinhas menores e corria para dentro do guarda-roupa para proteger, para nada acertar nas crianças e nem nela. Então a Sueli, ela vivenciou tantas brigas,
que eu acredito que lá na cabecinha dela de criança e de mocinha, ela escreveu assim no caderninho dela, no caderninho da vida. Todo mundo tem esse caderninho da vida, tá? Onde a gente vai escrevendo umas coisas aí. E aí ela escreveu assim, com toda certeza, ela escreveu: no meu casamento, eu tolero tudo, menos briga. Eu faço tudo, menos provocar o meu marido. Menos fazer isso que eu tô vendo a minha mãe fazer, que é causar na vida do homem, transformar a vida do homem em um inferno. Eu não vou fazer isso no meu casamento. E aí, a Sueli, então, com essa crença bem escondida na cabeça dela, ela não sabia que ela tinha escrito isso. Ela não sabia que ela tinha tomado essa decisão para se proteger. Sabe o que ela fez, então? Ela sentia que tinha alguma coisa errada no casamento dela durante 10 anos. O marido conversando com outras mulheres, com uma em específico, e ela é como se ela fingisse que não via aquilo, tudo inconsciente, tá? E ela fingia que não via aquilo, sabe para quê? Para não ter briga. Tanto que a Sueli saiu de casa, no caso dela foi ela quem saiu de casa, quando ela, quando encheu o saco, ela saiu de casa. Quando ela realmente quis ver e viu, aí já tinham se passado 10 anos, sabe o que ela fez? Ela sai de casa. E aí quando ela sai de casa sem muito alvoroço, sem muita briga. Porque, lembra? Ela escreveu no caderninho dela: suporto tudo, menos briga. Eu suporto, inclusive, o divórcio de um homem que eu amo. E a prova que ela ama é que ela lutou pelo casamento e hoje ela tá com um casamento lindo.